Oi, gente, vamos continuar aí, né? Para as nossas aulas da correção do Edmodo. Então, ó, o exercício que nós temos hoje diz o seguinte: a figura a seguir representa um pomar onde estão plantados vários tipos de frutas. Indique o número decimal que representa a fração de cada fruta em relação ao pomar de 100 unidades de área. Então, aqui ó, nós teríamos as nossas respostas e a gente vai, então, olhar a nossa figura. Né, o tempo todo até agora a gente falou, né, de potência e tal. Então, agora a gente vai falar um pouquinho aí de fração. Se eu contar aqui cada quadradinho, eu vou chegar num total de 100 quadradinhos. Então, vamos relembrar um pouquinho, né, dessa parte de fração que a gente aprendeu lá atrás, que me dizia o quê? Que o total das nossas frações, eles sempre são representados aqui embaixo dela. Tá? Então, o meu total sempre vai ficar embaixo. E a parte pintada, que é no caso que nos interessa, é o que fica em cima. Então, no caso das maçãs aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, aqui eu teria a representação fracionária de 10 centésimos. Tá? Se a gente voltar um pouquinho aqui, né, a gente vai perceber que ele não está procurando fração. Então, vamos trabalhar mais um pouquinho nisso daqui. Por quê? Porque a gente chegou na fração. Mesma coisa vai acontecer com a pera e com a banana. Então, no caso da nossa maçã aqui, ó, que a gente tem 10 centésimos, o que acontece? O que a gente consegue aí, então, né, facilitar a nossa vida, tá? No sentido que vocês podem partir realmente para a divisão, pegar o 10 e dividir por 100, tá? Ou vocês podem partir, então, para o macetezinho. Na nossa aula, a gente vai focar sempre nos macetes, tá? Como assim? Então, o intuito é, eu vou pôr o meu 10, tá? E aí, eu vejo aqui, quantos zeros nós temos? Bom, nós temos 2 zeros. Então, significa que o meu resultado tem que ter 2 casas decimais. Bom, ele tem 2 casas decimais. Então, eu já posso pôr a vírgula e posso pôr o zero. Então, eu sei, né, que os meus 10 centésimos vão ser representados, né, os meus 10 centésimos, tá certo? Vai ser representado por 10 centésimos. A própria leitura desse número decimal já indica essa fração, tá? Mesma coisa vai acontecer com as peras. Eu sei que o meu todo é sempre 100. E aí, a gente conta a quantidade de quadradinhos aqui das peras. Quando eu contar todas elas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu sei que eu tenho 13 quadradinhos. A gente vai fazer a mesma coisa. Lógico, vocês podem fazer a divisão, gente. Não tem problema nenhum. Tá? Vai chegar no mesmo resultado. Só que a gente vai partir, então, para o macete. Eu tenho 13. O 100 tem 2 casas decimais, então significa que o meu número também tem que ter 2 casas decimais. 2 casas decimais eu já posso, então, pôr a vírgula. Então, eu tenho aqui, né, 13 centésimos. E a mesma coisa vai acontecer com as bananas. 100 aqui é do meu total de quadradinhos, 20 é dos meus quadradinhos que eu somei aqui, ó, que eu fui contando. Então, eu tenho 20 centésimos. Mesma coisa, gente, vamos fazer a divisão, tá? Eu vou ter o 20. O que acontece? Eu tenho 2 casas decimais, aqui eu também tenho que ter 2 casas decimais. Já tenho as duas, coloco vírgula, 0. Então, eu tenho aqui, né, 20 centésimos. Se a gente voltar nas nossas alternativas, bom, em algum momento deu 10 milésimos? Não, então essa daqui não serve. Bom, legal, essa daqui é interessante, por quê? Porque aqui, ó, eu tenho 10 centésimos de maçã, 13 centésimos de pera e 20 centésimos de bananas. Legal?
Bom, aqui ele tá falando que a gente tem 10 maçãs. Quando eu olho aqui, gente, eu tô falando que eu tenho 10 maçãs só. É essa a ideia do nosso total? Não, né? Quando a gente olha, a gente tem 10 maçãs de um todo, tá? No nosso caso aqui, então, não deu certo. E ele tá dizendo o quê? Que eu tenho uma parte inteira, então eu tenho um pomar inteiro mais 10 centésimos. Eu tenho um pomar inteiro de maçãs? Não. Né? Eu tenho 10 quadradinhos de um todo, tá? Então, não deu certo. Então, a nossa alternativa correta aqui, ó, é a B. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima, gente.